Então nós vamos ter o consciente e o inconsciente, ou a divisão neurofisiológica cortical ou subcortical, tá? Então, é como se fosse assim, você vai ter o seu consciente e aqui vai estar o teu inconsciente. Mesma coisa, desculpa pessoal, mesma coisa da teoria do iceberg. Então vai ter a pontinha lá do iceberg, embaixo vai estar gigante, né? Então a mesma coisa aqui. Então aqui a gente vai ter o consciente e aqui a gente vai ter o inconsciente, tá? Ou nível cortical, nível subcortical. Então acontece, aqui a nível inconsciente, a nível subcortical, você vai ter as funções, né? As funções autonômicas, vai ter a regulação ali do sistema nervoso autônomo, né? Que vai regular várias funções no nosso organismo, como por exemplo os batimentos cardíacos, como a tua respiração, como os processos digestórios, são coisas que são autônomas. Você não pensa para fazer, você não pensa, coração começa a bater, né? Não, isso acontece de forma automática, tá? E tem vários mecanismos, né, cerebrais que operam a nível subcortical, inclusive os nossos comportamentos, os nossos gostos, as nossas decisões, tá? Os nossos desejos, né? Aquele pensamento, hoje eu vou procrastinar, isso também acontece a nível inconsciente, tá? E por que eu estou mostrando isso daqui para você? Por quê? Quando você acaba criando essas memórias negativas, né? Essa resposta, esse ciclo vicioso, esse bloqueio no teu estudo que não faz você passar em 60 dias, que faz as pessoas demorarem anos até conseguir passar em medicina, como se fosse a Ferrari com o freio de mão puxado, isso opera a nível inconsciente. Não é culpa sua. Isso opera a nível inconsciente. Você não pensa. Isso acontece. E aí tem um estudo que eu quero conversar com você sobre ele, que é um estudo bem interessante, tá? Ele foi publicado numa grande revista aí, chama revista Frontiers in Psychology, tá? Ele é um estudo que foi publicado na Universidade de Londres e ele fala muito sobre essa questão que eu estou trazendo aqui para vocês. E óbvio que eu estou trazendo de um formato bem pedagógico, né? Para que todo mundo entenda, tá? Mas aqui tem uma imagem bem interessante que eles colocam no estudo, né? Eles falam sobre o consciente, né? O consciente e o inconsciente. E aqui eles trazem essa imagem aqui, né? Que é o seguinte. Então, essa maquinaria do pensamento, dos teus desejos, né? Daquela tua insegurança, autoestima, tudo isso acontece através das experiências que você teve, né? Então, as crenças que você tem, as experiências, as memórias que você teve, os sentimentos que você teve, os hábitos que você tem, tudo isso vai modelando ali as decisões que você tem, tá? Então, por exemplo, quando você não consegue aprender física, quando você não consegue aprender matemática, quando você não consegue evoluir na redação, isso é o quê? É um bloqueio inconsciente que está fazendo você não render nos estudos. Por quê? Porque você tem crenças, você escutou o dono do cursinho, que vai demorar 3 anos, que vai demorar 5 anos. Por quê? Quanto mais tempo você fica, mais ele ganha, né? Então, assim, não é interessante que tu passe em 60 dias, né? Interessante que você fique muito tempo lá para eles, entendeu? Então, assim, e aí você vai criando essa crença. Então, quando você vê eu falando 60 dias, você acha impossível. Pô, esse cara tá maluco, esse cara aí é fora da casinha, 60 dias, meu Deus, como é que eu vou aprender em 60 dias? Como é que eu vou memorizar em 60 dias? Né? E tem um cientista que eu gosto muito, que é o Thomas Edison, e ele também, ele tinha um sonho, né? Ele tinha a meta dele de iluminar as casas no mundo inteiro. Ele tinha essa ousadia, esse sonho, essa meta que ele tinha. Só que muitas pessoas riram dele, muitas pessoas falaram que era impossível. Como assim vai criar uma lâmpada elétrica naquela época, né? Não tinha tanta tecnologia, não tinha isso, então era uma coisa meio que impossível. E ele foi ousado e ele defendeu a tese dele. Não, eu vou criar isso, eu vou revolucionar esse aspecto. E hoje a gente tem energia elétrica em todas as casas do mundo, porque ele lá no passado ele decidiu que ia fazer diferente. E eu também decidi, eu falei que eu ia criar um conceito diferente, eu falei que eu ia mudar a medicina no Brasil. E eu vou mudar, eu estou lutando para isso. Só que muitas pessoas não acreditam, por quê? Porque ela tem uma crença, ela tem um aplicativo rodando a nível inconsciente, que impede ela de evoluir, de crescer nos estudos, né? Então, assim, eu quero mostrar isso para você entender que não é culpa sua, tá? O consciente, então a gente vai ter aqui as funções corticais, né? O córtex pré-frontal como a principal estrutura, que faz funções executivas, atenção,
tomada de decisão, raciocínio lógico durante a prova, né? Escolhas, o chocolate ou o brócolis, né? E aí vem o papel das emoções, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então só para uma representação aqui só para você entender, tá? Que não é culpa sua, que a culpa é do método. Por quê? Porque isso vai operar a nível inconsciente, as emoções elas operam a nível inconsciente, então não tem como você controlar, tá? É uma coisa que afeta você, tá? Então entenda isso para você não ficar se culpando, para você não ficar estressado, deprimido, achando que a culpa é sua, que você é burro, que você é isso, que você é aquilo, tá? Beleza. E aí, como nós estamos falando de emoções, a gente não pode deixar de citar o sistema límbico, né? Então o sistema límbico, ele vai fazer o quê? Ele vai modular as nossas emoções. Então, o sistema límbico, ele vai modular as nossas emoções, as nossas respostas emocionais. São várias estruturas, né, no nosso cérebro que compõem aí o sistema límbico, tá? Então, acontece, quando você tem essa resposta emocional, né, isso bloqueia a tua aprendizagem, isso bloqueia a tua memorização. Vou te explicar por quê. Porque vou dar um exemplo, o Homem das Cavernas, tá? Imagina lá o Homem das Cavernas. Se ele avistasse um leão, ele não podia ter tempo de ir para o consciente, de pensar, de ver, pô, aquele leão ali tá a tantos metros de distância de mim, será que eu vou brigar com ele, será que eu vou fugir, né? Não, ele tinha que ativar rapidamente o sistema autônomo simpático de luta ou fuga e vazar dali, né? Não tinha muito tempo a pensar, né? Então as nossas emoções, ela é uma ferramenta extraordinária para a gente interpretar as situações. O exemplo do amigo chato, do amigo legal, é muito claro isso, né? Demonstra o que é as emoções, é para tu interpretar as situações, e isso foi fundamental para a nossa sobrevivência. Então as emoções, elas influenciam diretamente na tua capacidade de aprendizagem e na tua capacidade de memorização. Por quê? Porque você tem que aprender a fugir do predador, memorizar que aquele tipo de animal vai te matar em poucos segundos. Quem não aprendeu, quem não memorizou, não deixou descendentes para contar a história, né? E aquele animal, ele é mais fraco, ele não tem tanta força, ele não é tão perigoso, logo eu tenho que caçar ele para me conseguir meu alimento. E quem aprendeu, quem memorizou isso, sobreviveu. Então, hoje nós estamos no topo da cadeia alimentar justamente por isso. Porque lá no passado, essas situações, esses eventos que aconteceram foram fundamentais para a nossa evolução, para a nossa melhoria, né, do nosso cérebro, do nosso córtex pré-frontal, tá? Então o sistema límbico, ele que vai modular tudo isso, tá? Então perceba que aquela metáfora da Ferrari, né? Lembra da Ferrari com o freio de mão puxado? Descreve exatamente isso que eu quero trazer aqui para você. Você sobe o teu nível emocional, as emoções estão lá em cima e você não pensa, você não memoriza, você não consegue aprender os conteúdos. Por quê? Porque os conteúdos só dão feedback de dor, só dão coisas negativas para você. E aí eu tô assim, por que eu vou aprender isso daqui? Ele não quer aprender. E aí tem um estudo bem interessante, né? Porque parece meio... tô quase sem voz, tá, pessoal? Quase sem voz, mas vamos lá. Deixa eu achar aqui o artigo que eu quero mostrar para vocês. Esse estudo aqui, pessoal, ele é um estudo, assim, muito interessante. Desculpa, pessoal. Ele fala sobre a influência das emoções na aprendizagem e na memória. Então, ele descreve exatamente isso, né? Essa questão que lá no passado as emoções foram fundamentais para a nossa sobrevivência, só que hoje elas acabam impedindo a nossa aprendizagem e a nossa memorização, né? Por quê? Tu pega a comida. A comida, tem muitas pessoas que são ansiosas, que são deprimidas, que descontam na comida, porque a comida é uma forma da gente ter prazer, principalmente o chocolate, os alimentos ricos em açúcar. Então é uma forma da pessoa ter prazer. Então as emoções fazem ela comer compulsivamente, faz ela aumentar o peso, faz desenvolver a obesidade é uma doença, tu entende? Então é essa questão que eu quero trazer aqui para a gente poder refletir, né? Então quando eu subo o meu nível emocional, eu bloqueio a minha aprendizagem, eu bloqueio a minha memorização. Um outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês, que é a questão de você escrever uma redação. Você escrever uma redação ansioso,
nervoso, com medo, qual que vai ser a qualidade dessa tua redação? O teu nível emocional lá em cima. Agora, imagina você fazer uma redação tranquilo, calmo, focado, confiante, com a tua autoestima lá em cima. A qualidade vai ser muito melhor do teu texto, do teu estudo, né? Fazer uma bateria de... fazer uma redação, mas poderia dar o exemplo de fazer uma bateria de questões, né? Percebe que tem uma diferença muito grande, né? Então, essa questão do sistema límbico é muito importante você entender. Por quê? Porque o sistema límbico ele é composto pela amígdala do cérebro, tá? Que vai gerar essa resposta de medo, vai gerar toda essa resposta emocional, pelo hipocampo, que é o centro responsável pelo processo de memorização, pelo hipotálamo, que vai gerar toda essa resposta hormonal, né? Uma das funções do hipotálamo é a resposta hormonal, e também pelo tálamo, tá? A gente vai falar mais sobre o tálamo, que é uma estrutura que está intimamente relacionada com o processo de esquecimento, tá? Na terceira aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tálamo. Mas eu falei essas estruturas aqui para você por quê? Porque elas participam intimamente da tua capacidade cognitiva, a tua capacidade de resolver problemas, a tua capacidade de aprender, a tua capacidade de memorizar, que foi fundamental para a nossa sobrevivência. Só que hoje está prejudicando, né? Porque o cara avistava ali o leão, o predador, e vazava, né? Só que hoje ele não consegue aprender. E um exemplo assim, o leão talvez possa ser muito extremista, mas vou dar um outro exemplo então para vocês entenderem. Uma briga de trânsito. Não tem lógica na briga de trânsito. Qual que é a lógica? O cara vai bater no cara ali, vai ter que pagar advogado, vai perder a razão dele, porque o cara bateu nele. Entendeu? Não tem lógica. Para ter uma explicação biológica, o nível emocional do cara vai lá em cima, ele não pensa. Ele só quer socar o cara ali. Pô, tu me bateu, meu Deus, né? É assim que começa uma briga de trânsito. Não tem lógica, depois ele vai perder a razão. Foi o cara que bateu nele, não precisa bater no cara que bateu nele. O cara tá errado, bateu nele, espera, calma, né? Aí, se a pessoa que estava correta vai lá e bate no cara que bateu nele, né, que teve a batida de carro, vai lá e briga com o cara. Então, assim, a briga de trânsito, ela traz esse exemplo também da questão do nível emocional. Sobe o nível emocional, bloqueia a aprendizagem, bloqueia a memorização. E é justamente por isso que o cara fica 5 anos até passar em medicina. Deprimido, ansioso, baixa autoestima, nível emocional lá em cima, tudo desregulado as emoções da pessoa, né? Então, assim, os cursinhos hoje, eles são os que mais dão pacientes pro psiquiatra. Por quê? Porque o cara vai pro cursinho e sai do cursinho ansioso, tomando medicamento para reduzir a ansiedade. Vai pro cursinho, sai tomando antidepressivo para deixar a pessoa mais feliz, porque o estudo só dá dor, tristeza para ele, né? Então, assim, o nível emocional, ele é como se fosse uma barra, tá? Como se fosse uma barra. Então, quanto maior for o teu nível emocional, mais deprimido você tá, mais ansioso você tá e menos aprendizagem você tem. É como se você tivesse uma Ferrari, um supercomputador aqui, só que com o freio de mão puxado. Aí o cara fica anos e anos e anos e não consegue aprender. E aí você procrastina, você tem vontade de ficar o dia inteiro nas redes sociais, ver Netflix e não sabe por quê. Mas é um mecanismo cerebral que opera a nível inconsciente. Lembra?